Tássio, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde especial ao nosso super hidratado amigo James de Deus. Você viu aí, né, como é que tá a situação aí? É verde fluorescente para não perder a garrafa, ele me Exatamente, para não ter problema de perder a garrafa. Depois eu esqueci em algum local e tal. Ô Tássio, pré-candidatos da oposição se reuniram ontem para traçar estratégias para a eleição do ano que vem? Isso mesmo, Douglas. Nós tivemos um encontro entre Silvio Mendes, Luciano Nunes, Bárbara do Firmino, Joel Rodrigues e o líder do Diretório Municipal do Progressistas, o vereador Aloísio Sampaio. Os partidos, Douglas, alinham os termos, né, e alinham os pontos para essa chapa, para essa composição que deve ter PSDB, Progressistas, União Brasil e PL. Até o momento, esses 4 partidos já se alinham e uma chapa proporcional precisa ser formatada e essa chapa majoritária que vai ganhando corpo, com possivelmente Silvio Mendes, cabeça de chapa, Luciano Nunes ao seu lado. Silvio Mendes revelou a interlocutores essa disposição, essa disponibilidade em disputar o pleito. Ele vem ali evitando falar, confirmar a sua pré-candidatura, vem respeitando muito esse processo interno desse bloco de oposição. E hoje pela manhã o Eliezer conversou com o vereador Aloísio Sampaio, que comentou a situação do Progressistas. Na volta, a gente comenta a polêmica da chapa proporcional do partido. Vamos ouvir então Aloísio Sampaio. Foram elencadas várias obras que a gestão anterior deixou recurso e que essa gestão não deu continuidade, opiniões sobre a estratégia que a oposição deve se comportar. Foram discutidos vários temas e sob a liderança aí do Joel, principalmente, e do PSDB, nós vamos começar a colocar o nosso carro na rua. Nós temos 3 nomes colocados, o nome do ex-deputado Luciano Nunes, o nome da deputada Bárbara e o nome do ex-prefeito Silvio Mendes. E para não repetir o erro que nós cometemos na campanha anterior de retardar a escolha do nome do Kleber Montezuma, nós deveremos sim, acredito que até o final de outubro, definir um só nome para que a gente possa reforçar essa pré-candidatura e homologar esse nome na convenção de 2024. Então ouvimos aí o líder do Progressistas aqui da capital, o vereador Aloísio Sampaio. Alguns pontos serão chaves nesta campanha desse bloco de oposição, tanto ao Palácio de Karnak quanto ao Palácio da Cidade. Este de comparar as gestões, comparar a atual gestão com a gestão que se encerrou do ex-prefeito Firmino Filho. As obras em que verba foi encaminhada, foi alocado recurso e a verba não foi concluída. Aqui a gente já tem algumas, como por exemplo o viaduto ali a ponte, né, da UFP, a Avenida Ulisses Marques, outras avenidas que receberam recurso, por exemplo a Via Sul, obras que receberam recurso e que sequer foram concluídas. Então, esse bloco político vai utilizar, sim, no próximo ano, esse elemento para comparar as gestões, que o Aloísio disse, deixou bem claro, que essa estratégia eleitoral começa a ser construída, começa a ser montada. A gente já explicou que o União Brasil dificilmente deve ter uma chapa proporcional. A chapa proporcional deve se concentrar principalmente em PSDB e Progressistas, e no majoritário caminha para a dobradinha entre o 44 e o 45, União Brasil e PSDB. Até o momento, o nome forte, os 2 nomes mais fortes são mesmo o de Silvio Mendes, o de Luciano. Claro, ainda vai se conversar, ainda vai se dialogar, mas o que tem para se pesquisar, Douglas, já foi pesquisado, esses números já foram apresentados e pelo que a gente conversa, latente a diferença entre Silvio e Bárbara na intenção de voto, no apoio que as pessoas demonstram neste recorte feito com as pesquisas. E isso seria o fator definitivo. E o nome de Luciano Nunes traria 2 elementos que esse grupo julga como importante para o próximo ano. Um deles é um vice que também é um quadro técnico, que tem experiência de gestão, já que a atual gestão enfrentou dificuldades com o cargo de vice, né? O vice ocupou
cargos importantes e o desempenho não foi satisfatório. Então, esse lado vai ser também bem utilizado no próximo ano, que é a figura de um vice que traga confiança, que traga experiência de gestão e automaticamente também seja um perfil jovem, né? Um perfil que acumula uma certa experiência, mas não é um perfil tão envelhecido. Então, isso também vai ser utilizado, por isso a figura de Luciano é importante. E, claro, Silvio trazendo a experiência, trazendo a aprovação de uma gestão que será comparada principalmente à atual gestão e também à candidatura petista. Então, esses elementos foram discutidos, essas obras foram levantadas e serão, claro, pontuadas em um plano de governo e, pelo que eu conversei, um plano de governo que começa a ser desenhado e que deve ter como o seu principal mote, como a sua principal palavra, a reestruturação, a recuperação de alguns pontos aqui de Teresina. Então, começa a tomar forma, Douglas, essa chapa da oposição e essa candidatura de Silvio Mendes com a dobradinha, Silvio e também Luciano Nunes. A gente tinha feito algumas, já tinha tratado desse assunto, tá sendo o seguinte, que o próprio presidente do PSDB de Teresina, o vereador Edson Mello, havia dito que o PSDB não ficaria fora da chapa proporcional. No mínimo, teria uma indicação de vice, né? Exato. Bom, aí ficaria ou Progressistas ou União Brasil como cabeça de chapa, ou Bárbara do Firmino ou Silvio Mendes. Claro que é inquestionável que Silvio Mendes tem muito mais potencial eleitoral do que Bárbara do Firmino. Isso aí não precisa de pesquisa para quantificar ou para afirmar, não é? Só para ter mesmo questão de números, mas isso é muito claro. A situação toda gira em torno do aceite ou não. Sim. De Silvio Mendes, né? De Silvio Mendes. A pergunta é, Tássio, se Silvio Mendes for candidato, né, nós também já tínhamos comentado aqui que as pesquisas mostram que Luciano Nunes agrega muito mais, inclusive com quantidade de votos, como vice do que Bárbara do Firmino. Isso. Esse é um ponto. Se Silvio Mendes for candidato, Luciano Nunes é o vice. Isso é a tendência natural. No caso de Silvio Mendes não ser candidato a prefeito, é a primeira pergunta que eu faço. Ele disse que pode, digamos, jogar em qualquer posição, vamos usar aqui uma expressão futebolística, mas não se imagina ele numa candidatura de vice, né? É muito pouco provável, né, Douglas? E como você colocou bem, ele como principal referência desse bloco político, caso ele rejeite, né, eu acho que a candidatura dele só se não se concretiza em um caso de uma rejeição ao convite, né, a esse chamamento que já ficou público. Mas um ponto que eu destacaria, Douglas, é o impasse da chapa proporcional. Vimos aí a Aloysio falando sobre a situação da chapa do Progressistas. Ele recentemente fez cobranças, fez críticas a alguns parlamentares que hoje não se definiram, como, por exemplo, Graça Amorim e Inácio Carvalho, que estão na Câmara como vereadores do Progressistas, mas o Progressistas é da oposição. E eu conversei com Graça Amorim hoje e ela foi bem dura, Douglas, bem incisiva e deixou claro, a Aloysio não tem que se preocupar com a gente, ele tem que se preocupar com a chapa do Progressistas, que ele ainda nem montou, é montar uma chapa competitiva, esse deve ser o maior desafio dele, ou seja, agora passado, né, encaminhado essa definição majoritária, desafio de PSDB e principalmente Progressistas é sobreviver também no parlamento, Douglas, porque são esses vereadores que vão dar sustentação a um eventual governo, caso eles consigam vencer a eleição. Vencer a eleição sem parlamento, vencer o majoritário sem parlamento é sinônimo de dificuldade para o próximo prefeito e, por isso, PSDB e Progressistas devem se voltar também para essa estratégia a partir de outubro. E, continuando, para a gente entender, caso o Silvio Mendes não seja, a tendência é Bárbara do Firmino realmente ser a candidata, isso aí também é uma situação que está posta. Muito bem, você falou de Aloysio Sampaio, do vereador, presidente do Progressista em Teresina, e da vereadora Graça Amorim. Tem a fala dela? Não, temos somente áudio. Eu peguei só áudio pela manhã, mas como eu comentei, ela disse exatamente isso. Que ele mas deu ali, digamos, um certo... um clima meio, assim, digamos...
algumas rusgas, né? Exatamente, ela disse que ele está se preocupando com o que não deve. Ele tem que se preocupar com a chapa proporcional. Deve ser o caminho natural deles, deixarem o Progressistas e se encaminharem para a base do PT. É como você falou, que ela está querendo dizer o seguinte, ó, nós vamos deixar o partido mesmo, se preocupe lá com o pessoal que vai ser candidato pelo Progressista.